Fala galera, beleza? Resolvi aparecer um pouco nos vídeos aqui pra vocês. E hoje eu vou falar sobre o corte de frequência de 12 dB por oitava. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre quando a gente usava o corte 12 dB por oitava no ponto de crossover, ou seja, onde as vias se cruzam, suponhamos aí um grave descendo de 150 Hz e um médio subindo de 150 Hz. Então, quando a gente usava o corte 12 dB por oitava nesse cruzamento, a gente tinha um cancelamento total entre as vias, tá? Então, em 150 Hz, onde as duas vias se falavam, a gente tinha um cancelamento total. E esse problema acontece porque todo filtro ele faz uma defasagem na fase. 6 dB por oitava 90 graus, 12 dB por oitava 180 graus, 24 dB por oitava 360 graus, 48 dB por oitava 720 graus. Por que em 24 dB por oitava e em 48 dB por oitava eles não se cancelam? Seguinte, quando a gente tem uma defasagem de 180 graus no ponto de crossover, tá? Ou uma defasagem de 180 graus entre duas vias, a gente tem um cancelamento total. Então, como a gente tem duas vias falando no mesmo lugar, que é o ponto de crossover, a gente tem um cancelamento total. Já o 24 dB por oitava, a gente tem uma defasagem em 360 graus. 360 graus é um ângulo congruente de zero, tá? Então pra gente não importa. 360 graus e 0 graus é a mesma coisa. Então quando a gente tem 0 graus de defasagem entre as vias, a gente não tem defasagem, então a gente tem um ganho, tá? E já 48 dB por oitava tem uma defasagem de 720 graus no ponto de crossover. Mesma coisa. 360, 720 e 0 graus são ângulos congruentes, tá? Eles são equivalentes. Então 720 é a mesma coisa que 0 graus e a gente tem um ganho. Eu fiz o vídeo aí mostrando, medindo a resposta elétrica do processador e deu até um certo ibope. A galera quer saber por que acontece isso e tal. Será que acontece na prática mesmo? Então eu peguei um driver fenólico aqui, um tweeter. Eu vou tirar a resposta deles aí, ajustar o ganho, acertar o ponto de crossover, fazer os cortes de frequência e mostrar que realmente acontece aí na prática, tá galera? Então é isso aí, vou ligar minha mesa aqui, vou ligar as coisas e bora lá. Então tá aí galera, minha mesinha montada aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Tem um amplificador, um computador rodando Smart, um PX1 Pro, um microfone de medição, uma interface, um driver, um tweeter. Eu vou tirar as respostas separadamente do driver e do tweeter, tá? Sem corte de frequência. A gente vai descobrir onde está o ponto de crossover aí, que é o ponto de interação entre eles. Vai aplicar os filtros de 12 dB por oitava e vai ver quando a gente soma essas vias o que acontece, tá? Óbvio que não é o melhor lugar para fazer a medição, tá galera? Mas só pra gente demonstrar aqui o que vai acontecer com o filtro, dá tranquilo. A gente só não pode levar em consideração a curva de resposta aí do driver do Twitter, tá? Então vamos lá. Vou soltar aqui primeiro o driver. Salvei a resposta, vou soltar o Twitter. Pronto, tem a resposta do driver do Twitter aqui. Vou analisar para saber em que ponto eles estão se cruzando. No nosso caso aqui, em 4000 Hz, tá galera? 4K. Então a gente vai vir aqui no processador e aplicar os cortes em 4K. LP do canal 1, que é o driver, 4000 Hz 12 dB por oitava. HP do canal 2, que é o Twitter, 4K 12 dB por oitava. Vamos ver como ficou as respostas aqui.
Então eu tenho as respostas aqui do driver e Twitter cortados a 4K, certo? Agora a gente vai somar essas duas vias aí e ver o que acontece no nosso ponto de crossover. Deixa eu soltar aqui. Canal 1 e 2 solto. Reparem, tá, galera, que a gente, além de não ter uma soma, a gente teve um cancelamento aí no ponto de crossover, certo? A gente teve uma perda muito grande aí em 4K, que é nosso ponto de crossover. Mas por que acontece isso, sendo que o filtro Butterworth nos promete 3 dB de ganho no ponto de crossover? Acontece, como eu já te expliquei, que o filtro 12 dB por oitava defasa a fase entre as vias em 180 graus no ponto de crossover. Basicamente ele se cancela no ponto de crossover, tá? Isso é em qualquer processador, tá, galera? Usou o filtro 12 dB por oitava em qualquer processador, em qualquer crossover, em qualquer corte de frequência aí, usou no ponto de crossover, vai ter um cancelamento na interação entre as vias. Isso aí é uma característica do filtro, tá? Não é um problema. Então, vamos lá, como que a gente corrige isso aí? Para corrigir isso aí, galera, basta você inverter a fase de um dos canais, independente de qual canal seja, tá? Deixa eu soltar aqui novamente. Venho aqui na inversão de fase e inverto a fase. Reparem o ganho que eu tive aqui, tá, galera? Vou mostrar mais de perto para vocês aqui. Reparem o ganho aí que eu tenho, ó, fase zerado. Fase em 180 graus, tá? Na verdade eu estou invertendo a polaridade aqui. Estou fazendo a fase em 180 graus. Certo, galera? Então quando eu venho aqui no processador e inverto a polaridade de uma das vias, eu tenho aqui uma soma bem grande, tá, galera? Isso aqui não é pouco não. Vocês podem me falar aqui, meu, mas eu tive quase não mudou nada no gráfico aqui, ó, menos 6 dB e menos 14 dB, tá, galera? Então eu tive um ganho aqui em torno de uns 7 a 8 dB, tá? Então você pode falar, mas o ganho nem foi tão grande, eu não consegui ver tanto no gráfico aí, galera. Mas lembre-se que 3 dB é o dobro da pressão sonora. 6 dB é 4 vezes a pressão sonora, tá, galera? Então a gente teve aqui um ganho de mais de 5 vezes na pressão sonora, tá, galera? Isso aí é muito importante a interação entre as vias. Fora que o nosso sistema vai soar com muito mais qualidade. Então, lembre-se sempre disso aí, galera. Fez um filtro de 12 dB por oitava no ponto de crossover, inverte a fase de um dos lados, tá? Só toma cuidado, porque se você inverter aqui, ó, no caso do driver, ele pode cancelar aqui, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então, é isso aí, galera. Até mais. Fiquem ligados nos próximos vídeos.